Direito real de habitação. Quando é que pode a viúva ficar morando no imóvel, ou viúvo, no caso de falecimento do cônjuge ou companheiro? Na live de hoje eu conversei com a Natália, advogada em São Paulo, professora do curso RI Descomplicado e da minha pós-graduação, sobre essa temática muito polêmica e importante. Antes de você assistir a live, dá um like aí para ela circular, dá um like na live, aí na joinha, na mãozinha, e te inscreve no meu canal do YouTube. Se você não está inscrito, inscreve para você receber muito mais conteúdos maravilhosos sobre extrajudicial. Bora estudar? Você escolheu o tema, né? Que é um tema muito bom, o pessoal gosta muito desse tema, porque ele envolve a sucessão, a morte, a viúva, a companheira, que é o direito de ficar, vou falar primeiro na linguagem descomplicada, o direito de ficar morando na casa do falecido. Direito de morar na casa do falecido, direito real de habitação. O que é esse direito real de habitação, Natália, que tem no direito brasileiro? Bom, eu já vi que a pessoa que me pediu para falar sobre isso já está na live. Então vamos lá agora começar a falar sobre o direito real de habitação. Muitas vezes eles passam esquecido, né? Então, provavelmente quando você vai fazer um planejamento sucessório, você muitas vezes esquece do direito real de habitação. Pensa naquela ordem sucessória e esquece desse direito. Quem já está acostumado, já é a primeira coisa, às vezes, que vai observar quando vai fazer todo um planejamento sucessório ou quando vai realizar um inventário. Então, vamos lá falar o que trata esse direito. Primeiro, o direito real de habitação, ele tem duas espécies. Uma espécie que é voluntária, então as partes vão lá, fazem escritura pública de instituição do direito real de habitação e levam a registro. Isso é a parte voluntária. O que nós vamos tratar hoje é a parte sucessiva do direito real de habitação. Esse direito real de habitação, ele está garantido, ele veio lá desde o Código Civil 16 e ele permanece agora no Código Civil de 2002. E o que é esse direito? Nada mais é que um direito real de gozo e fruição que garante ao cônjuge sobrevivente e ao companheiro, depois nós vamos falar do companheiro também, de ficar no imóvel que ele residia com o falecido, com o seu cônjuge ou companheiro falecido. Então, ele tem o direito de ficar nesse imóvel, por mais que ele não seja herdeiro ou meeiro. Então, ele tem esse direito. E, atualmente, no Código Civil de 2002, independentemente do regime de bens. Então, esse direito real, ele está presente quando o falecido ele é casado ou ele convive em união estável, independentemente do regime de bens. Isso é muito importante. E agora, é uma questão bem importante. Eu vou trazer depois os aspectos da matrícula, do registro, tá? Porque Então, nós então temos também... deixa eu só entender. Se eu tenho uma esposa ou companheira, a gente vai daqui a pouco chegar na história da companheira, e venho a falecer, e nós estamos morando num imóvel que é o nosso único bem, né? É o único bem da residência do casal. Então, ela pode permanecer morando ali, independentemente se eu estava casado em separação total de bens, em comunhão universal de bens, em comunhão parcial de bens, porque é uma proteção para o cônjuge, né, ou companheiro. Exatamente. E aí eu vou mostrar um pouquinho da diferença do Código 16 com o Código Civil de 2002, porque isso nos faz entender o porquê é assim agora. O Código 16, ele trazia que apenas o cônjuge casado no regime da comunhão universal de bens é que tinha o direito real de habitação. E por que isso? Porque lá no Código Civil 16 tinha o usufruto individual para aqueles que não... E a gente não vamos nem entrar nesse mérito agora, mas tinha outras questões que fazia com que somente o cônjuge casado no regime da comunhão universal é que tivesse o direito real de habitação, tá? E também no Código Civil 16 havia uma previsão de que esse direito real de habitação ele perdurava até a vida do beneficiário, né, do titular desse direito real, ou enquanto perdurasse a viuvez. Então, do Código Civil 16. Agora vamos para o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, ele traz que o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação,
independentemente do regime de bens. Então, não tem mais aquela limitação que somente o casado na comunhão universal de bens tem esse direito. E ele não traz, ele omitiu a questão de que esse direito ele tem validade até a vida ou até a extinção da viuvez. Então, ele não traz essa questão da extinção da viuvez, tá? Até contrair uma nova união estável ou um novo casamento. Então, agora, hoje, atualmente, o código traz que o cônjuge sobrevivente. E a questão do companheiro? Como que faz? Ele tem o direito real de habitação? E aí eu vou trazer uma linha para vocês. Tinha o Código Civil 16, que trazia o direito real de habitação ao cônjuge casados na comunhão universal de bens. E trazia uma limitação, que é até a vida ou a extinção da viuvez, ou até o momento da extinção da viuvez. Depois veio a Lei 9278. O que essa lei traz? A regulamentação da união estável. Então, quando a união estável passou a ser uma entidade familiar lá na Constituição Federal, veio essa lei para regulamentar as questões sucessórias da união estável. E dentro dessa lei, tem a previsão de que há o direito real de habitação também garantido ao companheiro, tá? Essa lei é de 96. Então, há o direito real de habitação também ao companheiro. E no artigo que trata sobre o direito real de habitação ao companheiro, também há essa limitação de que o direito real de habitação perdura até contrair uma nova união estável ou um novo casamento, tá? E veio, então, o Código de 2002, omitindo essa questão, né, que perdura até o momento em que contrai uma nova união ou um novo casamento, e trouxe apenas sobre o cônjuge sobrevivente. Tá? Omitindo a questão do companheiro. E isso submetido ao STJ, certamente que iria ser, né? E aí o STJ, ele entendeu que, na verdade, essa lei 9278 ela não foi revogada pela lei posterior do Código Civil, tá? Porque elas são compatíveis e elas tratam de uma lei especial. Então, permanece o direito real de habitação do companheiro. Então, quando for fundamentar, está nessa lei, tá? Na 9278, que está do direito real de habitação ao companheiro. Agora, a questão que fica, será que esse direito real de habitação do cônjuge, se esse cônjuge sobrevivente, ele vem a contrair uma nova união estável ou um novo casamento, extingue esse direito real de habitação? Esse é um ponto de interrogação, né? Porque o Código Civil nada menciona. A Lei 9278, que trata da união estável, menciona que se ele vier a contrair uma nova união estável, um novo casamento, extingue-se o direito real de habitação. E aí fica essa questão, né? Interessante, né? Interessante. Então, na verdade, a gente tem, como sempre, leis sobre leis, né? Uma lei atrás da outra, criando essa polêmica. E essa questão da união estável, então, num primeiro momento, o legislador quis diferenciar do casamento, mas o próprio STJ buscou igualar, né? Buscou igualar ele. Mas ainda ficou essa diferencinha aí. Tá, então quer dizer que vamos dizer que eu viesse a falecer, a minha esposa ficaria morando no imóvel, independentemente se ela é herdeira ou meieira, ela tem o direito de morar no imóvel, né? Se é o único bem, né? Se é o único bem, né? Isso. Tá. E sendo companheira também, né? A questão é provar a união estável, né? Provar a união estável que é o detalhe. E veja que nós temos várias decisões do direito real de habitação, que eu vou falando aos poucos, mas mesmo sem provar a união estável, tem até o STJ já julgou o direito da companheira, sem ainda ter a sua união estável regulamentada, em propor uma ação possessória, tá? Para reaver o bem que ela tem o direito real de habitação. Tá? Então, essas questões é bem delicadas, logicamente que ela provou a união estável nessa ação, né? Mas ela não tinha regulamentado ainda a união estável. Então, o direito real de habitação tem que tomar muito cuidado, porque ele tem várias interpretações. Mas vamos lá para esse caso. Será que... Quer dizer que se os filhos vendem a casa, porque a companheira do pai, né, estava ali e fizeram um acordo, mas ela teria um direito real de habitação, quando vê o cara que compra, não vai poder usar a casa. Exatamente, exatamente. E agora eu vi alguém falando, né, que não está na matrícula o direito real de habitação. Essa é uma questão que eu ia trazer depois, mas a gente pode falar agora.
O direito real de habitação, gente, ele tem decisões do STJ que ele não se constitui pelo registro na matrícula, tá? Ele não exige o registro na matrícula. Mas isso é uma questão muito polêmica, porque, veja, pelo menos aqui no estado de São Paulo, nós temos decisão da corregedoria, e olha o que a corregedoria ela fala. Ela fala assim, olha, lá na lei de registros públicos, traz que o direito real de habitação ele não, quando advém do direito de família, ele não precisa de registro na matrícula. Então tá lá o registro do usufruto, do uso, da habitação, salvo se proveniente do direito de família. E aí a corregedoria vem e fala assim, não, mas isso não é proveniente do direito de família, é do direito sucessório. Então, por ser do direito sucessório, tem que estar na matrícula, tem que estar informado na matrícula. Eu já tinha percebido isso também, porque a lei fala, né? O direito de família é uma coisa sucessória, são livros diferentes no Código Civil, né? Mas a regra é que a gente não encontra na matrícula dos imóveis esse direito real. E veja, como você falou no início da live, eu posso fazer o direito real de habitação por escritura e dizer assim, ó, meu filho, né, quer morar nessa casa aqui, eu vou te permitir que tu more e ninguém te tire dela, direito real de habitar. Vale lembrar que na escala dos direitos que são próximos, nós temos o usufruto, o uso e habitação. Né? Eles são três primos. Né? O usufruto é o mais rico deles. Né? O usufruto eu posso usar e posso alugar e com o dinheiro do aluguel ainda enriquecer. No uso, eu posso usar e posso alugar para minha manutenção própria. E na habitação, teoricamente, eu só posso habitar mesmo. Né? Essa é a regra que o código estabelece. Então, a habitação é o direito mais humilde deles, que é aquele que é para usar, para morar mesmo. Mas eu posso fazer para a estrutura pública. Ó, filho, vai morar nessa casa aqui, eu vou te dar um direito que ninguém vai te tirar, direito real, para te morar. Agora, na sucessão, não, o direito ele vem da lei, né? Vem da lei e por vir da lei, às vezes ele não está na matrícula. Inclusive, eu vejo muita escritura de inventário que em nenhum momento o tabelião menciona. Ah, a viúva terá o direito real de habitação. Não fala nada. Não, isso passa batido, assim, ninguém fala nada, como se fosse, né, algo... mas está na lei. E ali o colega falou agora, o Luiz Cláudio, importantíssimo para análise de risco. Esse é o tipo da coisa que se alguém te perguntar, vale a pena comprar aquele imóvel? Aí tu pega o imóvel, assim, olha a matrícula, faleceu fulano, o bem ficou com os herdeiros. Tinha esposa ou não tinha? Pode ter um direito real ali de habitação que ninguém viu, né? Exatamente. É por isso a importância de saber, né? Eu falei que esse direito real muitas vezes ele é esquecido e ele não está na matrícula. E aí você vai fazer uma análise de risco, o advogado vai acompanhar e ele se esquece de observar essa questão. Então ele tem que voltar ali na matrícula e observar. Ele era casado? Tem um inventário? Cadê o direito real de habitação? Porque eu disse que é independentemente do regime de bens. Então, se ele era casado, já liga um alerta de que pode ter ali um direito real de habitação. E ela pode estar ali residindo, né? O cônjuge sobrevivente pode estar ali residindo. Então, esse terceiro, na hora de adquirir, ele tem que observar essas questões, tá? É uma análise de risco bem detalhada. Muito bom. Até vou anotar aqui para eu não esquecer, porque eu falo disso e depois eu acabo esquecendo. O princípio da concentração e o direito real de habitação. Dá para fazer um artigo sobre isso, né? Interessante essa questão. E aí? Segue. Então, vamos lá. Então, vamos supor que o falecido, o cônjuge sobrevivente, ele veio a ficar no imóvel por conta do direito real de habitação e ele vem a contrair, então, uma nova união estável ou um novo casamento. Extingue-se ou não. Aqui no estado de São Paulo, nós temos decisões do Tribunal de Justiça, inclusive o desembargador Francisco Loureiro, ele tem um entendimento que extingue-se, tá? Que aplica essa questão. Por quê? Porque qual o objetivo do direito real de habitação? É manter o núcleo familiar, é garantir o direito constitucional da residência familiar. E no momento em que esse cônjuge sobrevivente ele vem a contrair uma nova união estável ou um novo casamento, não haveria mais que se falar na proteção do direito real de habitação.
Então, esse é o entendimento aqui dos tribunais de justiça de São Paulo, tá? Mas ainda não é algo consolidado. Quando o STJ ele se manifesta em algumas decisões não específicas sobre isso, ele traz como um direito real vitalício, né? Assim como o usufruto. Então, ele perdura até a vida do beneficiário, né? E veja, o direito real de habitação, nós temos até uma disposição no Código Civil que aplicam-se as mesmas regras do usufruto naquilo que for compatível. Tanto que aqui no estado de São Paulo, falando agora sobre o direito real de habitação, o usufruto aqui no estado de São Paulo, ele é cobrado, os emolumentos são cobrados sobre 1/3 do valor do imóvel. E quando se trata de direito real de habitação, aplica-se a mesma lógica de emolumentos. Então, lá no inventário, tem que estar previsto o direito real de habitação. E ele vai ser cobrado, que é 1/3 do valor do imóvel. Assim como no registro, que também tem que ser levado. Esse é o entendimento do Estado de São Paulo, né? Ele é cobrado assim como o usufruto, porque o Código Civil... Só para ficar claro ali, o fato dela ter o direito real de habitação não diminui nenhuma parte dela na herança, né? Não. Tipo assim, tu já tem o direito real de habitação, a tua parte vale tanto já. Não tem nada a ver isso, né? É Não, uma coisa autônoma, né? exatamente. Inclusive, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um homem de 75 anos, ele venha se casar com uma mulher de 35. E ele já tinha 2 filhos fora do casamento, tá? Que não é esse casamento atual. E aí, ele vem a falecer. Veja, por mais que ele tenha filhos que não são dessa esposa atual, né? Dessa cônjuge sobrevivente, ainda assim ela tem o direito real de habitação. Isso tem que ficar bem claro. Não é só porque só tendo herdeiros exclusivos, tendo herdeiros de ambos, é que ela teria o direito real de habitação. Mesmo herdeiros exclusivos só dele, também ela tem o direito real de habitação. Então, aqui nesse caso, ele faleceu. E veja, eles se casaram quando ele tinha 75 anos. Qual regime a ser aplicado aqui? Regime da separação obrigatória de bens. Regime da separação obrigatória. Vamos supor que ele não adquiriu nenhum bem durante a constância do casamento. E então não incide a súmula 377, nós não temos nenhuma discussão quanto a isso. Veja que essa cônjuge sobrevivente, ela não é herdeira e ela não é meeira. Por que ela não é herdeira? Porque separação obrigatória de bens afasta a concorrência com os descendentes. Então, o cônjuge não concorre com os descendentes. Isso está lá previsto expressamente no Código Civil. Então, ela não é herdeira e não é meeira. Eu preciso integrar essa cônjuge sobrevivente no inventário? Eu preciso mencionar ela no inventário? Questão interessante, né? Porque ela não é nem herdeira nem meeira. E aí tem essa questão que você trouxe, né? Muitas vezes nas escrituras públicas de inventário não menciona a existência do direito real de habitação. E essa cônjuge sobrevivente sumiu, né? Sabe que eu tenho uma história, né? Eu adoro. Mas assim, antes de eu contar a história, que vai encaixar como uma luva nisso aí, sigam a Natália, se você não segue, que ela é professora do meu curso e da pós-graduação. Clica aqui, vai aparecer o meu nome e o nome dela. Quando você clicar, segue ela, que ela tira muita dúvida do pessoal nas caixinhas, muita dúvida. E aproveita porque tem conteúdo jurídico gratuito. Mas sabe que agora eu estava lembrando do caso de um advogado, e foi um caso que passou pelo cartório. E é muito interessante. Um senhor de idade, na minha cidade mesmo, ele morava sozinho, era viúvo. E ele tinha uma namorada, então, né? Mas morava com ele, aquela coisa. E ele tinha filhos do primeiro relacionamento. Tudo bem. Ele vem a morrer. E os filhos retornam à cidade, então, que eu trabalho, e conversam com ela, diz, ó, que tem um prazo para sair da casa, a casa do pai, né? Daí eles registram o óbito dele no meu cartório, que é registro civil também, né? Eu sou registrador civil também, além de imóveis. Registram o óbito, né, dizendo que ele era viúvo e deixou os filhos. Beleza. Eles fazem um inventário extrajudicial. Maravilha. Escritura pública, os 3 dividem o bem, e a mulher morando na casa, a namorada. Passados uns dias, ela liga para um advogado e o advogado vem ao cartório. E ele me traz uma escritura pública de união estável que o falecido e ela tinham feito. E o advogado pede assim: posso averbar a escritura no óbito?
Olha que loucura, né? Eu disse, nossa, eu fiquei assim em choque, porque eu já estava com a escritura de inventário e partilha protocolada no registro de imóveis. Então, meu substituto Meu, me chamou e disse assim, Marcos, né? Temos um problema, que nem o cara o astronauta aquele, né? Russo, temos um problema. Marcos, temos um problema. Eu olhei e disse, nossa, é um problema grave, né? Porque a gente pode estar ferindo um direito aqui que passou despercebido. Daí tomei a iniciativa de averbar no óbito, que havia uma escritura de união estável, e lá no inventário devolvi dizendo, ó, apresentar essa escritura, vejam o que podem fazer agora disso. E daí eles foram, então, conversar com ela para começar uma discussão disso. Porque tá certo que ela era namorada na visão deles, mas ela tinha uma escritura de união estável. Ele era idoso, então provavelmente se aplicava à situação da separação obrigatória de bens, mas não impediria dela ter o direito de morar no imóvel, né? Ela sairia se ela quisesse. exatamente. E isso é muito interessante, porque ela não tem meação, ela não tem herança, mas ela tem o direito de ficar no imóvel. E veja, é o imóvel que eles residem, tá? Não é qualquer imóvel, é o imóvel de moradia mesmo, que eles conviviam ali, o núcleo familiar, tá? E aí, o interessante é, nessa situação da separação obrigatória, não tem o que fazer, né? Os herdeiros vão ter que suportar ela ali no imóvel, a residência dela, e no caso, vitalícia, né? Até a vida dela. Agora, quando eu falo, por exemplo, em outro regime de bens, que ela tem ameação ou que ela tem uma cota da herança, o que que o advogado pode orientar até para ficar melhor, né? Lembra que eu falei lá na primeira live de inventário que os bens, eles podem servir em pagamento da ameação, cota na sua integralidade. Eu não preciso que todo mundo fique em condomínio sobre todos os bens. Eu posso utilizar, essa casa vai ser destinada ao pagamento da minha ação dela. Essa casa vai ser destinada ao pagamento da cota de tal herdeiro. Eu posso fazer esse ajuste, tá? Desde que ali eu verifique os valores, né? Quanto vale a cota, quanto vale. Então, eu posso utilizar a integralidade do bem realmente em pagamento. Então, quando você tem uma situação em que essa cônjuge sobrevivente, ela tem meação ou ela tem uma cota da herança, o que eu posso fazer é pegar esse imóvel que ela já tem o direito real de habitação e tentar pagar a integralidade da meação dela ou da cota dela, de modo que a integralidade desse bem fique para ela. Aí evita que os herdeiros fiquem com a titularidade do bem em condomínio e ela fique ali residindo e eles tenham que suportar a residência dela no imóvel, tá? Então, isso é um planejamento que nós podemos fazer também, tá? Para evitar qualquer discussão futura. Então, isso é bem interessante, por isso que tem que ficar atento com o regime de bens, a cota que ela tem, o valor do imóvel, se há outros patrimônios que vão servir para pagamento das cotas dos herdeiros, enfim. Interessante. Alguém perguntou se é renunciável esse direito, né? Eu acho que perguntaram ali, é renunciável? Exato. Nós temos até um enunciado da terceira jornada de direito civil, se eu não me engano, que entende que sim, tá? Inclusive, pode ser renunciado tanto no inventário quanto por escritura pública. E aí, o que que eles dizem, né? O direito à habitação, tem natureza de direito patrimonial. Então, você pode renunciar, você pode abrir mão desse direito, certo? A questão que fica é se você pode, por exemplo, num pacto antinupcial, que não se sabe. É. É, fala no inventário, fala ali na escritura pública, e um pacto antinupcial. Eu já poderia abrir mão do meu direito real de habitação? Né? Essa questão é bem Tipo assim, interessante. antes do cara morrer, eu já quero renunciar. Então, eu vou fazer uma escritura de união estável contigo, mas eu já quero que tu renuncie ao direito real de habitação. Exatamente. Bom, eu não vejo como uma contratação de herança de pessoa viva, né? Que é aquela vedação do pacta corvina. Talvez me parece possível, né? Renunciar. Se você pode renunciar depois, me parece possível renunciar no pacto antinupcial. Mas é uma Que questão, não é herança, não é herança, né? Isso é interessante, não né? é herança, não cai naquela vedação. É diferente daquele direito concorrencial, né? Que tem muita discussão de você poder renunciar, porque daí já cai como herança. Agora aqui não, aqui é um direito real que tem natureza patrimonial, então me parece possível renunciar, tá? Inclusive, no final de 2022 teve uma decisão da Corregedoria que eles foram realizar uma escritura pública de renúncia do direito real de habitação. E foi cobrado emolumentos, né? Assim como uma renúncia do usufruto, por exemplo, como eu disse,
essa renúncia também é uma escritura com valor declarado. E foi cobrado emolumento sobre isso, um terço do imóvel, né? Então, essa questão é muito aplicada também como é o usufruto. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo, só para eu ler o artigo para o pessoal que está conosco, que é sempre bom ver qual é a base legal, é o 1831 do Código Civil, né? Ele vai dizer assim, ao cônjuge sobrevivente, que também se lê companheiro, então, qualquer que seja o regime de bens, independentemente do regime, será assegurado, sem prejuízo da sua participação na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, ele tem que ser o único, Natália. Essa questão também foi submetida ao STJ. Não é que o falecido não pode ter outros imóveis, tá? E não quer dizer isso. O falecido ele pode ter outros imóveis residenciais, mas aquele que é destinado à residência familiar, que será objeto do direito real de habitação. Então, não está condicionando o direito real de habitação à inexistência de outros bens. Esse falecido pode ter outros bens. Agora, o direito real de habitação vai recair sobre aquele imóvel que eles residem. Isso para garantir o núcleo, né? O que o STJ tem dito é que, na verdade, tem que manter o vínculo, né? O vínculo afetivo, o vínculo psicológico com aquele imóvel e garantir a proteção constitucional dessa moradia familiar. Então, é por isso o objetivo. Quando a gente pensa no direito real de habitação, nós temos que ter em mente que é esse o objetivo. Tanto que, se a gente for pensar, por exemplo, poderia-se falar em um direito real de habitação de segundo grau? Então, vamos supor, faleceu, o cônjuge sobrevivente ficou no imóvel e ele vem a se casar novamente ou ele vem a contrair uma nova união estável. E depois ele falece. Esse novo companheiro ou sua nova cônjuge ali naquele imóvel e ele falece. Esse companheiro ou esse cônjuge, eles teriam direito real de habitação sobre aquele imóvel que era direito real de habitação antes dessa convivente? Nós poderíamos falar em direito real de habitação de segundo grau? E aí aqui é a questão, mesma coisa do usufruto. Não se pode falar em usufruto de segundo grau. Então é possível. Ele perdura até a vida do beneficiário, até a vida do titular do direito real de habitação. Uma vez que ele venha a falecer, acabou. Então, o outro que está residindo ali, ele não tem esse direito. Né? Ele não tem... Interessante esse quebra-cabeça, achei legal, né? Ó, muito legal. Então, eu venho a falecer e a minha companheira tem o direito real de habitação, porque aquele era o imóvel da família. Por que que ela fica ali? Porque há uma afetividade dela com o imóvel, ou seja, as nossas coisas estavam ali, onde a gente jantava, onde a gente almoçava, onde a gente namorava, onde a gente estudava. Há um vínculo da nossa lembrança, da nossa memória. Maravilha. Passa um tempo e ela arranja um namorado. Tudo bem, as pessoas têm que recomeçar a vida. Esse namorado vem morar nessa casa que ela tem o direito real de habitação. Meus filhos já estão loucos a essa altura. Tudo bem. Aí ela falece. E agora o cara diz assim, eu também tenho esse direito real de habitação porque eu tenho vínculo afetivo com o imóvel. Legal, né? É complicado isso. Então, não existe esse direito real de habitação de segundo grau, tá? Acabou com o beneficiário extinguir esse direito real de habitação, né? E aí, outra questão interessante é os herdeiros. Então, por exemplo, como se trata de um direito real de gozo e fruição, nós temos aqui duas titularidades. Nós temos tanto os titulares da propriedade, assim como no usufruto acontece, né? Nua propriedade e usufruto, aqui nós temos os titulares da propriedade e nós temos o titular do direito real de habitação. E no caso, esses titulares da propriedade, que muitas vezes o próprio cônjuge sobrevivente, a depender do regime, ele está em condomínio também com os demais herdeiros, também titulares ali daquele imóvel. Eles podem cobrar um aluguel ou alguma taxa, podem cobrar alguma coisa daquele que está residindo lá no imóvel? E aí o STJ também já entendeu que não, tá? O direito real de habitação, ele é personalíssimo, ele é vitalício e ele é gratuito. Então, não há como cobrar nenhum aluguel daquele que está residindo no imóvel, tá? Do cônjuge sobrevivente, no caso, o companheiro sobrevivente.
justo, né? Acho justo. Agora, só vou fazer um paralelo aqui. É diferente do divórcio, né? É, No divórcio, quando um cônjuge fica na casa, pode o outro tentar, não estou dizendo que vai conseguir, né? Cobrar um aluguel em relação àquela ideia ali, né? De que ela está morando. exatamente. E essa decisão do STJ que fala que não pode cobrar o aluguel, ela ainda traz que não pode sequer extinguir o condomínio e alienar esse imóvel, né? E Hum, aí ela não pode extinguir o condomínio. Então, vamos supor que a cônjuge, ali sobrevivente, ela está em condomínio com os demais herdeiros sobre aquele imóvel. E aí eles querem extinguir esse condomínio, né? Porque, veja, a extinção de condomínio é um direito que o condomínio tem. E alienar esse imóvel, né? Judicialmente. E aí o STJ entendeu não ser possível forçar que extinga o condomínio e alienação desse imóvel. Justamente porque o objetivo do direito real de habitação é manter o núcleo familiar. hum. Então, querer alienar esse imóvel judicialmente, forçar uma extinção de condomínio, tá? Estando ela ali como. Interessante. Tá, e se os herdeiros, agora eu fiquei também com uma dúvida, eu vou pensar aqui. Se os herdeiros são os donos do imóvel, ela só tem o direito real de habitação. Eles poderiam vender, só que quem comprou não vai morar. Não está inalienável o bem, né? Não, não está inalienável. Inclusive, nós temos várias decisões de tribunais de justiça dos estados que falam, olha, pode vender, só que o adquirente ele vai ter que suportar esse direito à habitação, ele vai ter que suportar a residência dessa mulher, desse homem, né, desse cônjuge sobrevivente nesse imóvel. Agora, o problema é o que nós tratamos aqui, que normalmente o direito real de habitação ele não está na matrícula. Então, tem que verificar com muito cuidado isso, né? Porque as pessoas compram, elas não vão lá no imóvel muitas vezes ver, né? Hoje as compras assim, são mais dinâmicas, elas não vão no imóvel ver. Não. Pessoa residindo que tem o direito real de habitação. E é até o falecimento dela. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, tá? E Então, a lei não fala nada das despesas do imóvel, né? Eu imagino que, como ela está ali, ela deve suportar essas despesas de tributo. Não sei se tributo também, fiquei na dúvida agora. Mas a manutenção do bem, acho que ela deve suportar, né? veja aqui como a manutenção do bem, sim. Inclusive, aplica a habitação lá do 1414 do Código Civil, mais ou menos, que esse direito real de habitação, que não está previsto do direito sucessório, que fala que ele é responsável pela manutenção, pelas despesas, pela conservação que ele tem. Né? Agora, quanto ao IPTU, essa é uma questão interessante, né? Porque na última vez que nós falamos sobre o usufrutuário, me questionaram, mas o usufrutuário, ele tem que pagar IPTU? E antes tinha um entendimento de que apenas o usufrutuário era responsável pelo IPTU, porque é ele quem está utilizando, assim como aqui o beneficiário. Só que já teve decisões também que, na verdade, é uma responsabilidade solidária, tanto dos proprietários quanto daquele que está ali utilizando, quanto daquele usufrutuário, quanto daquele beneficiário do direito real de habitação. E veja que o IPTU, ele é um imposto municipal. Então, você tem que verificar nas regras do município quem é o sujeito passivo desse tributo, né? Antes de tomar qualquer decisão. Mas eu vejo aqui também como uma responsabilidade solidária, tanto dos Uhum. proprietários quanto aquele que consta ali utilizando, né, a dia, que tem o titular do direito real de habitação. É interessante aqui, porque o município, por exemplo, se ele for executar, ele vai olhar na matrícula, está em nome dos herdeiros, vai entrar contra eles. Agora, Exatamente. agora pode ser que o município tenha lá no cadastro municipal que ela é posseira, né? Posseira, tá lá, né? Quer dizer, nem sabe do direito real, né? Nem tem essa noção porque não está na matrícula, né? E querer cobrar dela, né? E aí os herdeiros poderiam alegar, ó, ela está junto conosco porque ela tem o direito real de habitação. Eu acho que uma grande falha do sistema é não trazer esse direito para a matrícula. Acho que é uma grande falha do sistema, né? Mas o sistema está assim, em vários lugares não tem, mas deveria vir para a matrícula isso. Exato, exato. Agora, uma questão também interessante, tá? Se esse falecido, ele, além da propriedade dele, esse imóvel, então, era de titularidade do falecido com um terceiro. Então, ele estava em condomínio e ali ele residia com a sua esposa, mas na verdade quem eram proprietários era ele e um terceiro. E agora ele faleceu. Vamos supor que ele tem 50% do imóvel, um terceiro tinha 50%, mas ele quem residia ali com o seu cônjuge.
Vamos supor que ele vinha a falecer. Haverá o direito real de habitação? Porque eles ali residiam, ele era proprietário, mas apenas de 50%, apenas de parte do imóvel. Ele ali a propriedade era em condomínio com terceiros. Haveria o direito real de habitação? Esse cônjuge sobrevivente teria o direito de continuar ali residindo nesse imóvel? E isso também foi submetido ao STJ, que decidiu que não, tá? Esse terceiro, que ele está fora do núcleo familiar, que ele não tem nada a ver com isso, ele não pode suportar um limite, uma limitação ao seu direito de propriedade em razão desse direito real de habitação, tá? Não cabe a ele suportar isso, é uma limitação. Porque quando a gente trata de direito real de habitação, nós temos que sempre ponderar valores, né? Que é o direito de propriedade com o direito real de moradia. O que prevalece? E aí, várias decisões, o STJ já entendeu que prevalece o direito real de moradia e não o direito de propriedade. Aqui, nesse caso, ele entendeu, olha, esse terceiro não tem nada a ver, tá? O direito real de habitação é para proteção do núcleo familiar. Ele não pode suportar ali que alguém fique naquele imóvel que era dele também, né? Em copropriedade com o falecido. Essa Muito bom. é interessante. E, além disso, nós temos também... Natália, eu vou elogiar. A Natália é super atualizada com as decisões, ela tem tudo anotado, é tudo nossa. Eu fico aprendendo aqui só olhando, né? Eu sou muito feliz de fazer live com a Natália, que eu vou aprendendo junto, né? Muito bom. Vamos lá, segue em frente, tá muito legal. E além, nossa, nós temos muitas decisões do STJ quando se trata do direito real de habitação, gente. Eu vou depois mandar para vocês. Quem quiser me manda lá um direct. Eu mando para vocês os recursos certinho, a numeração, tá bom? E aí, nós temos também a possibilidade de renunciar esse direito, né? Ele é em caráter gratuito, então não tem que cobrar, não pode extinguir o condomínio ali quando esse cônjuge está também em condomínio. E esse direito real de habitação, então, é garantido independentemente do regime de bens, tá? Vai para a matrícula? No estado de São Paulo, nós temos decisão da corregedoria de que esse direito real, ele deve sim ir para a matrícula, porque ele advém do direito sucessório, observar se ele consta no inventário, tá? Se ele não constar, peça para que conste, tá? Muitas vezes passa despercebido, então deve constar esse direito real de habitação. Peça para que também seja registrado na matrícula do imóvel, para evitar. E quando você estiver, por exemplo, advogando para um adquirente de um imóvel nesse sentido, verifique, não tem na matrícula, mas ele era casado, verifique se não há o direito real de habitação, se não há alguém residindo ali que possa alegar o direito real de habitação. Como eu disse, tem uma decisão do STJ que ele julgou sobre a possibilidade da companheira sobrevivente propor uma ação possessória contra aqueles que estão no imóvel alegando seu direito real de habitação. E ela não tinha, inclusive, nesse caso, a união estável reconhecida. Tá? Ela não tinha união estável reconhecida. E aí ela passou a alegar, ela comprovou que ela tinha união estável. Nessa ação, em questão incidental, tratou da união estável, mas ela não tinha anteriormente. E ela conseguiu essa ação possessória, tá? Reivindicar o imóvel. Muito Outra também... essa decisão, né? Uma ação possessória para reivindicar o imóvel, para buscar o imóvel de volta pelo direito real de habitação. Sensacional isso, né? Exatamente. E outra questão bem interessante também é a questão de planejamento. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que eu resido com o meu esposo. E aí eu tenho outros filhos de outro casamento. Como que eu posso fazer, muitas vezes, para afastar o direito real de habitação? Vamos falar assim, né? Eu posso doar para os meus filhos e reservar o usufruto para mim. Questões que nós tratamos na outra live. E aí eu coloco a doação que sai da parte disponível para não ter nenhum problema depois de trazer a colação. O que vai acontecer? Quando eu falecer, eu extingo o usufruto, né? Haverá averbação da extinção do usufruto e consolidação aos meus filhos que eu doei. Não tem aqui direito real de habitação, né? Já teve decisão que a cônjuge sobrevivente, ela quis pleitear esse direito real de habitação, porque eu residia lá, como assim? Eu residia com o meu esposo ou com a minha esposa nesse imóvel. E agora ele veio a falecer, eu não tenho direito real de habitação? É o imóvel de moradia nosso, né? É a nossa residência familiar. Só que, veja, o imóvel não estava no nome dele. O imóvel foi dado aos filhos. Ele tinha apenas o usufruto.
Então, nesse caso, não há que se falar no direito real de habitação, tá? Inclusive, essa também foi uma decisão do STJ, eu vou mandar para vocês depois, quem quiser, tá bom? Pode me pedir no direct. Então, questão bem importante Então, o também. imóvel não estava em nome do falecido e eles moravam. Aí, nesse caso, por estar em nome dos filhos, não foi reconhecido o direito real de habitação, porque não era dele nem deles, era do filho. Interessante, né? Muito interessante isso, né? Muito interessante. Aí tá assim, ó, é uma forma de proteção, hein, gente? Ah, estou preocupado que eu tenho uma companheira, tenho meus filhos, doa em vida então para os filhos. A gente tem que olhar os dois lados da moeda, né? Doa em vida para os filhos e fica ali morando com ela. Daí depois, ó, já estava em nome dos filhos, foi adiantamento de herança, alguma coisa assim. Muito, a Fátima botou ali, ó, tive um caso assim e consegui tirar a viúva, viu? Tu vê, ó, como a coisa é complicada, hein? Muito interessante. Eu achei que nesse caso aí poderia dar alguma distorção, mas não, eu estou olhando aqui o artigo, é sempre, né, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, mas então é o imóvel de propriedade do falecido. É, nós até tem no livro do Código Civil comentado pelo Loureiro, ele traz, né? Eu acho que quem comenta essa parte é o Mauro Antonini. Ele traz que, na verdade, aqui seria uma forma de burlar, então poderia haver uma redução para garantir o direito sucessório que vem da lei. Mas não é bem assim, né? O STJ mesmo já decidiu. Não está na propriedade e não é uma situação, por exemplo, de doação inoficiosa, que reduz e traz o imóvel de volta, ou uma nulidade dessa doação, né? No caso da doação inoficiosa. Então, nesse caso, não há que se falar, não estava na propriedade. Ainda mais se eu coloco, por exemplo, que sai da minha parte disponível, como nós tratamos na live passada. Não tem Eu já que. tô, eu já tô até pensando mais além, mas eu sei que não vai ter resposta o que eu vou dizer agora, tá? Eu só vou dizer para eu não, para depois pensar quando estiver caminhando com meus cachorros. Mas e se eles só tinham a posse do imóvel, né? E eles estavam pensando em fazer uma uso capião, e o cara morre, e eles só tinham a posse. E aí os filhos dizem: "Não, o imóvel é nosso". E aí ela: "Não, mas eu não tenho direito real de habitação sobre esse imóvel que a gente ainda não fez o capião". Olha só como dá para ficar fazendo matemática aqui, né? É interessante. Entra naquela questão do inventário da posse, por exemplo. Né? O que que esses herdeiros eles vão fazer? Eles podem nomear o inventariante, requerer a uso capião em nome do falecido, e aí a uso capião vai ser em nome do falecido e vai seguir o inventário normal. Então ela vai ter direito à habitação, porque uma vez a uso capião nada mais é que uma aquisição originária e ela se dá independentemente de registro. Né? É que o registro vai formalizar, mas ela consolidou ali a propriedade. Então, nesse caso, poderia alegar um direito de habitação? Me parece que sim, né? Me parece que sim. Uma questão, a uso capião ela é só declarada, né, pelo juiz ou pelo registrador, né? Ela já aconteceu, né? É interessantíssimo, hein? Muito bom, né? Eu vou pedir para subir essa live também. Ela vai para o YouTube, claro, mas eu vou pedir para subir ela lá na plataforma do RI. E aí, se tu tiver essas decisões meio à mão, tu me passa, que também eu coloco lá para o pessoal, né? Que eles vão querer procurar depois. Eu boto tipo no formato de aula ali. Eu acho que tem uma outra parte no RI sobre direito real de habitação que eu acho que eu já conversei um pouco, mas tá muito bom aqui a tua explicação. Vamos botar junto lá para o pessoal. E quem quiser as decisões, manda um direct para a Natália, que ela tem essas decisões, ela passa para você. Aliás, sigam a Natália, né, gente? Ó, clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela, segue, aproveita. Porque professores assim deste nível, dando conteúdo gratuito na rede, você não vê em muito lugar, não. Então, aproveita aí essa oportunidade, né, que está tendo, né? Tem mais algum ponto polêmico que você gostou de comentar? Prof, eu queria fazer mais uma observação, tá? Atente-se. Eu acho que eu tive um caso assim e funciona. Se o cônjuge ele é casado num regime em que ele tem ameação ou herança, atente-se sobre a possibilidade de você talvez pagar a integralidade da ameação ou pagar a integralidade da cota com esse bem, tá? Especialmente quando os filhos também não são desse cônjuge sobrevivente, para não dar confusão.
porque daí vai ficar em condomínio todo mundo, eles vão ter que suportar ela residindo lá até o falecimento, ela pode vir a contrair um novo casamento ou uma nova união estável, o que pode, né, gerar aquela raiva, aquela angústia, e ainda continuar habitando esse imóvel. Então, veja a possibilidade de você fazer essa partilha de forma igual, mas atribuindo a integralidade do bem a ela, tá? E observe sempre, quando casada no regime da separação obrigatória, por mais que ela não tenha direito à herança, por mais que ela não tenha direito à meação, ela tem o direito real de habitação. Então, tem que constar isso lá no inventário, tá? É importante que vocês saibam. E como eu tive um caso desse, e nós atribuímos mesmo a integralidade do bem a ela, olha, fique em pagamento da sua meação, em pagamento da sua herança com esse bem, tá? E aí ela fica com o direito real de habitação, morre ali, ela tem o bem, e os outros bens, então, vão ser atribuídos em pagamento das cotas dos herdeiros, de modo que fique uma partilha igualitária, tá? E aí evita qualquer confusão depois. Porque, como eu disse, não pode nem extinguir o condomínio, fica naquela coisa, pode alienar o imóvel, não pode fazer nada. Fica parado ali, né? Essa questão dos herdeiros em condomínio com ela. Muito Bom, bom. prof, Interessante. real de habitação era isso que eu queria trazer, né? Eu vou mandar depois os recursos. É muito importante porque tem várias decisões, tá? Sobre o direito de habitação, muito importante que vocês saibam por essas questões que eu trouxe mesmo, até mesmo para você, na hora de fazer um planejamento sucessório, pensar que existe isso, não é pensar só na ordem, na ordem hereditária, não é só pensar na colação e outras coisas, mas tem que observar o direito real de habitação. Observar que o companheiro também tem esse direito e a fundamentação está lá na Lei 9278, não está ali no Código Civil, que trata apenas do cônjuge sobrevivente. Ver o momento do falecimento, isso é muito importante. Porque se faleceu sobre a égide do Código Civil 16, aplica-se aquelas regras que o direito real de habitação somente ao cônjuge casado na comunhão universal de bens. Não é qualquer regime, tá? Então, lembra da fotografia, né? Faleceu agora, vamos tirar uma foto. Qual que era a lei vigente nesse momento, tá bom? Então, tem que também observar essa questão. Show. Bom, Muito legal. Quero agradecer a tua presença aqui, como sempre, muito proveitosa no Café com Registro de Imóveis. Deu quase uma hora de live. Obrigado por fazer parte do nosso time, obrigado por nos ajudar a crescer. E deixe uma mensagem, então, para esse público maravilhoso de quase 500 pessoas que está aí ao vivo hoje de manhã te assistindo. bom, queria agradecer mais uma vez por estar aqui. Deixa eu só responder rapidinho. Vai lá. Alguém perguntou se tem filhos maiores, aplica a mesma lógica? Sim, tá? É a mesma lógica, que não altera a questão de filho maior ou menor. É a mesma lógica, tem o direito real de habitação, não há qualquer limitação. E condomínio anterior, como eu disse, no caso do falecido ter esse imóvel em condomínio com um terceiro, tá? Que nada tem a ver com essa relação do núcleo familiar. Então, nesse caso, ele não é obrigado a suportar esse direito real de habitação. Então, por mais que esse resida com o seu cônjuge sobrevivente nesse imóvel, esse cônjuge não terá o direito real de habitação, justamente porque há uma cotitularidade com o terceiro. A copropriedade com o terceiro, tá? Então, é afastado esse direito à habitação. Isso também é muito importante. Inclusive, eu acho que essa foi uma questão também lá da comunidade secreta, né? Porque tinha um terceiro, enfim, e eles estavam querendo alegar o direito à habitação. E o STJ já entendeu que afasta, tá? Havendo um terceiro fora dessa relação. Isso também é bem interessante de observar. Queria agradecer mais uma vez, né? Nos vemos aqui. A gente ainda não tratou sobre as cláusulas restritivas, prof. Então, já fica aí um comprometimento da gente fazer uma próxima. Deixa eu até ver a minha agenda para a semana que vem, só para não me perder. Semana que vem eu tenho um evento no Rio de Janeiro, dia 20. 20? 20 ou 21 eu vou para o Rio de Janeiro. Mas a gente pode fazer na quarta, dia 19. Se tu tiver agenda, me fala, tá? Tá bom. Então, nós falando sobre as cláusulas restritivas, que tem muita coisa legal também. E queria agradecer mais uma vez. Estaremos na pós juntos. Vou dar sempre o meu melhor. E obrigada pela audiência, obrigada pelo comprometimento de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição para tirar qualquer grana. Abre caixinha que eles vão lá. Abre caixinha que a galera vai lá. Depois da live. E também vou gravar aulas também para a gente publicar, né, prof? Isso, a novidade é que a Natália agora vai gravar aulas
além da pós, ela vai gravar aulas diferentes, que vocês não sabem o que é, mas que é uma novidade no registro de imóveis descomplicado. Parabéns, parabéns, parabéns. É um tema muito bom, gostei muito do tema, hein? Muito bom. É, Falou. Obrigado, Natália. Um abraço para você, um ótimo dia para todo mundo aí em casa, para você também. Um abração aí. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.